E aí pessoal, boa noite, tudo bem? Galera, então, como eu já falei para vocês no WhatsApp, a aula de hoje, né? Ela, na verdade, eu fiz por aqui, né? Eu falei para vocês para eu fazer um vídeo, né? Bem curto, bem breve, para colocar lá na aula virtual, explicando o último tema, né? Que está faltando no nosso currículo, né? Se vocês vão lá no currículo que eu dei no começo do quadrimestre, vocês vão notar que o único tema que está faltando no currículo é o tema das palavras proparoxítonas, né? Que eu vou tentar explicar isso para vocês aqui hoje de maneira bem rápida, né? Porque na verdade esse tema não é nada complicado, né? É bem fácil. Vocês já acho que nos dois quadrimestres anteriores, no português 2 e 3, vocês já tiveram a oportunidade de aprender a identificar as palavras oxítonas e paroxítonas, né? As palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas no português são equivalentes ao que se conhece em espanhol como palavras agudas, graves e esdrúxulas, tá bom? Então, em português a gente chama de palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Vocês já viram que lá no segundo nível de português que as palavras oxítonas são equivalentes às palavras agudas, né? Ou seja, são aquelas palavras que têm a última sílaba da palavra como sílaba tônica, né? A última sílaba da palavra como sílaba tônica. O que isso quer dizer como sílaba tônica? Ou seja, em espanhol, isso quer dizer que as palavras oxítonas são aquelas que têm o acento em la última sílaba, tá bom? A gente em português chama isso de ter a última sílaba como sílaba tônica. Depois, no terceiro nível, vocês aprenderam que as palavras paroxítonas, elas têm a penúltima sílaba como sílaba tônica, tá bom? E vocês viram alguns exemplos, imagino, né? Imagino. Vocês viram alguns exemplos, né, de palavras oxítonas e paroxítonas. Bom, nesse vídeo eu vou explicar em que consistem, o que são as palavras proparoxítonas. Tá aqui, ó. Tá aqui. Palavras proparoxítonas. Então, como vocês podem olhar aqui no papel, eu escrevi a definição, né, do que são as palavras proparoxítonas. Então, as palavras proparoxítonas, por dedução, a gente já sabe que elas são aquelas palavras que têm a antepenúltima sílaba da palavra como sílaba tônica, né? Ou seja, elas equivalem ao que a gente chama em espanhol de palavras esdrúxulas, ¿tá bom? O sea, en español las palabras esdrúxulas son aquellas que tienen el acento en la antepenúltima sílaba. Bom, no português, as palavras proparoxítonas são as palavras esdrúxulas do espanhol. Elas têm a antepenúltima sílaba como sílaba tônica, né? Eu não sei se vocês lembram da escola que a professora, o professor de espanhol falava que as palavras esdrúxulas, sempre têm acento, né? Elas sempre têm tilde, né? A gente chama aqui em espanhol de tilde. Então, no português também, no português a gente não tem só um acento, né? A gente tem acento agudo, acento circunflexo, a gente tem acento nasal, né? No português, acento nasal, que é aquela culebrinha, né? A famosa tio. Então, a gente tem crase. Então, tem vários acentos no português, não é só a nossa tilde, tá bom? Então, as palavras proparoxítonas, elas têm a antepenúltima sílaba como sílaba tônica, tá bom? E no português, da mesma forma que no espanhol, todas as palavras proparoxítonas, elas todas são acentuadas graficamente. Todas, absolutamente todas elas são acentuadas graficamente. Como assim? Ou seja, que todas as palavras proparoxítonas, elas têm ou acento aberto ou acento fechado, né? Ou seja, acento agudo, acento circunflexo ou acento nasal, né? Então, por exemplo, vamos ver alguns exemplos aqui de palavras proparoxítonas. Então, por exemplo, ó, eu coloquei aqui vários, né? Eu coloquei a palavra acadêmico, né? Acadêmico, a palavra ácaro, a palavra acústica e a palavra ângulo, né? A palavra acústica, ela está faltando o acento aberto ali. Agora corrigi. A palavra acústica, ela não tinha acento aberto. Acabei de colocar.
acadêmico. Então, acadêmico, eu separei as palavras, se vocês podem observar, eu separei as palavras por sílabas, né? Então, vocês podem ver que acadêmico, ela tem o acento, né? Ela tem a antepenúltima sílaba como sílaba tônica, né? Porque é aqui onde você faz a força, né? Para acentuar essa palavra. E nesse caso, acadêmico, ela tem acento circunflexo, né? A palavra ácaro, ela tem acento que aberto, né? Na antepenúltima sílaba. A palavra acústica tem acento aberto também na antepenúltima sílaba e a palavra ângulo tem acento circunflexo na antepenúltima sílaba, tá bom? Eu coloquei vários aqui também. A palavra antídoto, né? A palavra antídoto, ela tem também acento aqui, né? Acento aberto na antepenúltima sílaba, igual que a palavra dúvida ou a palavra gráfico, né? Dúvida ou gráfico. Ambas, né? Dúvida e gráfico, ambas duas têm acento aberto na antepenúltima sílaba. Então, as palavras proparoxítonas são essas, né? São essas, as nossas palavras esdrúxulas. E por último, galera, eu quero esclarecer, deixar bem claro uma coisa aqui sobre esse tema, e é que existem algumas palavras proparoxítonas aparentes, né? Algumas palavras proparoxítonas aparentes. Ó, as palavras proparoxítonas aparentes são aquelas que são terminadas nas terminações ea, eu, ia, ie, io, oa, ua e u, tá bom? Por que são aparentes? Por que elas são chamadas de proparoxítonas aparentes? Porque geralmente o pessoal, né, as pessoas, o povo acha que elas são paroxítonas, mas na verdade essas palavras são proparoxítonas, né, de acordo com o novo acordo ortográfico, né, vigente. Essas palavras são proparoxítonas e não são paroxítonas. Então, por exemplo, vou dar para vocês alguns exemplos aqui de palavras proparoxítonas aparentes. Tenho vários aqui, tenho 5. A palavra, por exemplo, a palavra exíguo, né? A palavra exíguo, ela tem acento aqui, acento aberto na antepenúltima sílaba, né? Porque na verdade, exíguo tem 1, 2, 3, 4 sílabas e não 3, tá bom? Tem 4 sílabas e não 3. A palavra, por exemplo, a palavra gênio, imagina, né? A palavra gênio, que é uma palavra curta, ela também é proparoxítona. Ela é proparoxítona, ela não é paroxítona. Ou seja, ela é esdrúxula e no grave, diríamos em espanhol, certo? Bom, no português, a palavra gênio, a palavra glória, a palavra série e a palavra tênue, elas são todas exemplos de palavras proparoxítonas aparentes, né? Porque geralmente as pessoas acham que são paroxítonas, mas na verdade elas são proparoxítonas, tá bom? Então temos que ter muito cuidado com isso, porque algumas pessoas confundem, né? Então, pessoal, era isso, né, que eu queria falar para vocês. A verdade é que é um tema que é bem fácil de entender e eu não queria fazer tão longo isso, né, ao longo nas 4 horas da aula, mas o mais provável é que esse tema das palavras proparoxítonas, ele caia, né, ele saia na última prova, né, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma inquietação ao respeito desse tema ou de outros temas que vão sair na prova, é só entrar em contato comigo que eu respondo, beleza? Só lembrar que a nossa última prova, a prova final de português 4, vai ser no dia 5 de maio, né? Terça-feira. E a última aula que a gente vai ter, né? A última aula teórica que nós vamos ter vai ser no dia 28, né? Na próxima terça-feira, dia 28 de abril ainda. Então, na próxima aula eu espero esclarecer um pouquinho mais, né? Se houver alguma dúvida, eu espero esclarecer um pouquinho mais esse tema aqui. E o tema que a gente tem estudado nas últimas aulas sobre pronomes reflexivos e demais. Beleza, gente? Então, espero aí que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer coisa, é só falar no grupo de WhatsApp que eu já respondo. Tá bom? Tchau, gente. Boa noite para vocês aí. Obrigado.